Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar do fim dos muitos grupos teatrais. A gente vai falar, na verdade, do teatro no Brasil a partir da década de 1970. Ok? Então, a gente precisa lembrar, turma, que alguns fatores foram primordiais para o encerramento de algumas parcerias desenvolvidas entre os grupos teatrais. Por exemplo, o surgimento da televisão no ano de 1950. Gente, isso levou o público a uma nova paixão. Imagina, a gente não pode esquecer também do regime militar do ano de 1964, com a sua temida censura. Bom, eu não posso esquecer que isso foi por mais de uma década, tá? Uma década sofrendo com a censura. E um dos exemplos mais significativos sobre essas proibições foi a peça Navalha na Carne, do Plínio Marcos, que não era nenhum texto dotado de cunho político, não tinha isso. Mas, na verdade, esse texto apresentava um Brasil que não se relacionava com a imagem que o país divulgava na época. Ou seja, ainda assim, depois de muita discussão, Navalha na Carne, a peça acabou acontecendo. Já Chico Buarque e Rui Guerra apresentaram Calabar e não tiveram a mesma sorte. E mesmo depois de muitas negociações e conversas, gente, o espetáculo teve a sua apresentação cancelada. Aí você imagina o que foi os anos 1970. Bom, e sobre a televisão em nosso país, a gente tem que lembrar também que foram feitas as primeiras transmissões no modo experimental. Ou seja, esse sinal era levado para os lares que possuíam um aparelho nesse ano, 1950. Ou seja, Assis Chateaubriand inaugurou em 18 de setembro de 1951 a famosa TV Tupi, lá em São Paulo. Então, vamos organizar melhor. De 1964 a 1985, vigorou o regime militar e que cometeu algumas atrocidades na área cultural, como já falamos anteriormente. Dentre elas está o fato de atores e atrizes terem sido covardemente espancados, simplesmente por estarem atuando em algum espetáculo de teatro. Ou seja, por meio de registro, gente, constatou-se ainda que tinha uma atriz sequestrada. Ao final de uma peça lá no centro da cidade de São Paulo, todo mundo ficou atônito. E mesmo assim, o teatro ainda não foi extinto, gente, não acabou. Dos anos 1970 até o presente momento, só para você ter ideia, foram desenvolvidas diversas técnicas e as artes cênicas passaram a ter um cuidado mais peculiar. Eles tiveram um certo esmero nesses cuidados. A gente também não pode esquecer que a mão de obra começou a ganhar outros rumos. Por exemplo, Gerald Thomas, Augusto Boal, Antunes Filho, todos eles receberam reconhecimento internacional. A gente vai conhecê-los com mais propriedade. Bom, o primeiro de quem vamos lembrar aqui é Antunes Filho. Ele foi o mentor do Centro de Pesquisa Teatral do SESC, lá da cidade de São Paulo. Bem como ele foi mentor também de um grupo teatral chamado Macunaíma. Ok? Gente, em 1978, com esse grupo, ele montou uma peça com a renomada obra de Mário de Andrade, Macunaíma, que deu nome à sua companhia. Só para você ter ideia, essa montagem ela percorreu o mundo e recebeu diversos prêmios em diversos festivais, incluindo grandes festivais. Agora, eu preciso falar do polêmico Gerald Thomas, dono de um teatro intitulado de Experimental. Ele apresentou diversas obras, como, por exemplo, obras com a companhia de um grupo chamado Ópera Seca. Isso, gente, aconteceu por volta dos anos 80. As principais obras desse diretor são Trilogia Kafka, Carmen com Filtro, Electra Concreta. Você imagina, são dessa época os conhecidos artistas Marcélia Catarcho, Fernanda Torres, Leonardo Vilar, Regina Casé, Cacá Carvalho,
Sônia Braga, viu? Entre outros tantos. A gente também não pode esquecer que atores e atrizes tiveram toda a formação no velho teatro brasileiro. E ainda assim, eles conseguiram ganhar diversos prêmios internacionais com participações no cinema. Gente, entre os anos 1970 e 1980, diversas companhias teatrais e um grande número de diretores foram formados aqui em nossa terra e foram entregues às artes cênicas. Só para você ter uma ideia, em meados de 1980 surge na cena teatral um grupo chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Ele estava sob o comando de um grande nome do teatro brasileiro chamado Hamilton Vaz Pereira, que tinha em seu elenco artistas como Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, que vocês conhecem bem, né? Da televisão, da Rede Globo. E ainda hoje, gente, um pouquinho fora do circuito Rio-São Paulo, é possível encontrar algumas companhias teatrais que se firmaram no mercado cultural tão criativo que se desenrolava na nossa terra. Vamos organizar. O teatro dos anos 70, ou de 1970, até os dias atuais, a produção brasileira continuava com uma temática, claro, toda ela voltada para as raízes brasileiras. E nas peças que eram produzidas aqui. Continuava em alta, isso tudo, gente, continuava em alta no século XX. E a gente não pode esquecer Nelson Rodrigues, como já estudamos anteriormente, e outros tantos autores que brilharam por aqui. Muitos deles contribuíram bastante com seus trabalhos para o nosso teatro. Alguns até se tornaram renomados aqui e até mesmo fora daqui. Eu vou te dar esses nomes. Vamos lá? O primeiro que eu queria falar, você já conhece com certeza, é o Ariano Suassuna. O paraibano Ariano Suassuna é considerado um baluarte, um mentor da dramaturgia brasileira contemporânea. Para você entender melhor o trabalho dele, parte das suas obras foram adaptadas tanto para o cinema quanto para a televisão. Para você ter ideia, a sua obra, O Alto da Compadecida, conseguiu repercussão no Brasil, mas foi gigante. Tornou-se de forma repentina, na verdade, o Ariano um célebre dramaturgo, assim da noite para o dia, e fez história no teatro brasileiro. A estreia desse espetáculo aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1957, o primeiro. Vale lembrar que essa obra ainda faz muito sucesso nos dias atuais, seja nos palcos do cinema ou na televisão. Com grande capacidade imaginativa, o poeta nos deixou um legado repleto de conhecimentos sobre o folclore nordestino. E nessa peça, um enredo muito bem elaborado na construção crítica, política, cultural e religiosa. Ok? Lembra dos Altos? Pois é, lá na primeira série, a sua base inspiratória, na verdade, se encontra no tradicional teatro medieval, a partir dos Altos do Gil Vicente. E até mesmo, gente, tem inspiração na comédia dell'arte. O teatro dele se fez presente no popular, nos cantores nordestinos, na literatura de cordel, nos contos realizados nas feiras, na gloriosa cultura nordestina. Pensa, que maravilha, hein? Agora, ele foi capaz de unir com muita segurança e maestria a crítica social, o lirismo e a irreverência. E aí, os diálogos rápidos em suas obras ganharam força. Simples assim. Bom, agora a gente vai falar de Dias Gomes. Conhecido por Dias Gomes, Alfredo de Freitas, ele escreveu As Aventuras de Rompe e Rasga, um dos seus primeiros contos. Tempos depois, já na cidade do Rio de Janeiro, ele escreveu A Comédia dos Moralistas. Então, por volta de 1942, com uma peça chamada Pé de Cabra, ele fez a sua estreia no teatro profissional. Já em São Paulo, Dias Gomes, por volta do ano de 1944, trabalhou com um grande nome chamado Oduvaldo Viana, na Rádio Pan-Americana,
onde teria produzido e adaptado algumas peças e romances para um programa de grande audiência. Bom, o Grande Teatro Pan-Americano. Ok? Algum tempo depois, Dias Gomes participou na Rádio Tupi Difusora do programa A Vida das Palavras. Mais tarde, Dias Gomes ingressou no Partido Comunista, permanecendo até o ano de 1971. Organizando tudo, a gente não pode esquecer que Dias Gomes é autor das peças famosas, né? Por exemplo, O Santo Inquérito e O Pagador de Promessas. Com certeza você já deve ter ouvido falar nessas obras ou até mesmo lido. O Pagador de Promessas, Glória Menezes e Leonardo Vilar fizeram no cinema. O Pagador de Promessas virou um filme premiado com a Palma de Ouro e foi aclamado no Festival de Cinema de Cannes, lá na França. Olha que maravilha, hein? Agora, vamos falar de Oduvaldo Viana Filho? Conhecido como Vianinha, o Vianinha fez parte de momentos significativos na história do teatro brasileiro. Recentemente a gente falou dele no Teatro de Arena, não sei se vocês lembram. Gente, por volta de 1955, Vianinha trabalhou como ator no Teatro Paulista do Estudante, TPE. E lá, em meados de 1955, ele se entrega aos encantos do Teatro de Arena de São Paulo. Lembram? No mesmo ano ele conheceu Augusto Boal. Também nós falamos que eles teriam criado o Seminário de Dramaturgia. E ainda no Arena, ele atuou em diversas peças como A Escola de Maridos, Dias Felizes, Sol, Farol Tem Alma, Marido Magro, Mulher Chata. Olha quanto trabalho. Bom, sua primeira obra dramática foi Chapectuba Futebol Clube. E tem mais. Ele participou da UNE, onde teria criado o Centro Popular de Cultura, o CPC. E agora, vamos falar de Jorge de Andrade. Aloísio Jorge de Andrade Franco. Esse jovem poeta nasceu na cidade de Barretos. Ele abandonou o curso de Direito para ingressar na EAD, Escola de Arte Dramática, por volta de 1950. E ainda jovem, ele escolheu a carreira de ator, mas acabou que desenvolvendo uma carreira na dramaturgia por sugestão da atriz Cacilda Becker. Ou seja, o cara escrevia bem. Na década de 1960, a sua obra se tornou famosa justamente por demonstrar diversos conflitos que existiam devido à transformação da economia do estado de São Paulo, que saía do setor agrícola e se direcionava para o setor industrial, os setores industriais e urbano, claro. E entre os seus principais trabalhos, bora amarrar isso aqui, estão as peças A Escada e Vereda da Salvação, beleza? Alguns de seus trabalhos, gente, foram adaptados para a televisão brasileira, que com certeza você já deve ter ouvido falar ou vai ouvir falar, mais cedo ou mais tarde. Os Ossos do Barão, O Ninho da Serpente e As Gaivotas, ok? E aqui termina a nossa aula de hoje. Valeu e até mais.